Obrigado, Amém. mestre. Amém. Com licença. Deus abençoe então aí o bispo auxiliar Senin, o netinho, um pouco atrasado, ainda estava a trabalhar. Em trabalhar na minha lavra, ele é tão grande, os operários são poucos. Me chamaram pelo nome, vem, vem, vem. Me chamaram pelo nome, vem, vem, vem. 2000 anos depois, eita, me cuiabé, bué. 2000 anos depois. Mas por que estás a falar muito disso? Porque é verdade. Nada podemos contra a verdade. Esse telefone também está apresentado que cada cor. Está tipo quando o dia já vai anoitecer, tá vendo? Fica o dia, chama-se sombrio, tipo vermelho. Eu acho que a lâmpada, sem querer, meti lá a luz que é não conveniente. Aleluia. 2000 anos depois. Obreira Fausta. Fausta mesmo. Abandonaste Luanda, Angola, né? Tô a rir por quê? Porque ele foi como alguém que fez um pedido no trabalho. Já estás lá quantos anos, Fausta? Mais de 2 anos, né? A caminho de 3. Estou a rir não por causa de você do que o Mar me falou. O Mar ele me disse, quando alguém for para Portugal já não volta mais. Dois... Eu lhe falei, você era apaixonado da estalagem, rapaz. Ele falou, ei, ei, ei. Olha, aquilo é uma maldição. Eu falo, ó, ainda agora que foi disse, ei, papá. Ele disse, viver aqui é sofrimento. Ele disse, assim o teu caso, isso parece ser bruxaria. Falou já. Disse, como assim? Não. Com toda a glória que você tem em viveres em Angola, isso é bruxaria. Eu falei, que é isso? Por isso nós fizemos a diferença. A pensar que era fácil para entrar no sol? Hum? 2000 anos depois! As trevas vão comentar muito o dia de hoje, sabe, né? Nas suas reuniões vão falar, o homem está muito feliz com a estadia no sol. Não entrei agora. Não penso que é agora que eu entrei no sol. Já estou a caminho de há 10 meses desde que eu entrei no sol. Caminho não, há 10 meses, acima de 10 meses. Então é muito tempo. Mas por que só despertaste agora? Não, sempre falei, mas de repente eu estava a meditar, então eu comecei a me regozijar no espírito. Como Jesus se alegrou no espírito, não porque por causa de um prato de funge ou por uma notícia boa, se alegrou no espírito. E eu me alegrei no espírito. E eu depois comecei a meditar, fiz o percurso como que de Adão até Jesus, e de Jesus até Elias. É incrível. 5 anos depois, Jesus, apareceu um homem chamado Jesus, conseguiu essa proeza. 2000 anos depois, apareceu um homem chamado Marcelino Mário Bento, repetiu a proeza. Pua! E eu estava meditando nisso e eu senti muita alegria no Espírito Santo e paz também, claro. E então virou uma mensagem. Antes de eu vir aqui, já estava a meditar isso, estava a orar e eu estava a dizer: Deus, 2000 anos depois, eu consegui entronizar no sol. 2000 anos depois. Então,
quando voltei, fui orar, outra vez, estava a meditar nisso. E assim, eu tenho a certeza que a semana que tu vai terminar, o tema vai ser esse. 2000 anos depois. Porque o diabo teria desafiado. Eu já vos falei, aliás, vocês sabem. Parece que uma das visões que eu mais repeti aqui, né? Jesus! Acrescenta. Jesus! Walter Félix, nada. Tu morreste na cruz. O teu povo odeia a cruz. Ouviram? E o que aconteceu depois? Ah, eu falei que a primeira vez que eu me vi a chorar, não. Já chorei 2 vezes. Chorei, não quando, por causa do Papa. O Papa me encontrou a chorar. E naquele dia também chorei. Primeiro foi do Papa e depois aquele. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar, a babar, tipo criança. Eu achei falta do respeito que Satanás tivesse desafiado a humanidade e se ninguém se levantar para poder lhe afrontar. Eu naquele dia me levantei e eu disse, não na visão, mas quando saí da visão, não chorei como João chorou, porque foi incapaz e não houve ninguém incapaz, não somente ele, e também nem no céu nem na terra, alguém que pudesse tomar o livro selado nas mãos daquele que estava sentado no trono, que ainda está sentado, claro, para poder desatar os seus 7 selos e poder ler o livro. E João chorou de desespero. Eu não chorei de desespero, não. Eu chorei de ira, de raiva, de mágoa. E assim me posicionei. Eis-me aqui. Eu vou te desafiar, Lúcifer. Eu vou amar a cruz. Eu vou carregar a minha cruz. Eu me posiciono para a batalha. Eu creio que Lúcifer falou: você terás o mesmo fim como o de Moisés. Não te esqueças que nós fizemos com Moisés. Ah, é? Vou vos mostrar. Começou por Lungunza. Muita porrada. Primeiro exército. Já comecei a pregar, já. Hein, Kinanga? Estou à procura de um homem para lhe enviar no Saurimo. Vou substituir o Kinanga. Ei, não devia falar aqui, pá. Ai de quem vir me pedir. Eu já avisei os servos que já o tempo das pessoas virem dizer eu quero ir no sítio tal, acabou. Esse não é mais tempo de vir porque não, eu quero ir. Vou te acusar como tendo um projeto. Eu vou te acusar qual é o plano. Então deixa. Que Nanga vai vir casar, não é férias, é mesmo substituição. Ele precisa ficar aqui, depois já não volta mais aí. Então nós precisamos mandar alguém para ir ficar com o Fabião. O Fabião já voltou? Tá onde o Fabião? Quem ele chama de Fabião é o Mário. Vou precisar de alguém para o próximo mês e substituir a eu, puto aí. Mas tem que ser um rapaz temente a Deus. Um rapaz, essas são as características, laborioso e humilde também, acima de tudo. Um guerreiro, humilde, trabalhador, para poder dar conta da situação. E se o Fabião me disser que aqui internamente pode-se resolver o problema e que tem mão de obra ou então material suficiente, não mão de obra, material suficiente para dar cobertura, não tem problema. Ok? Eu já falei que o meu gabinete é aqui, eu resolvo tudo aqui. Já tratamos com o puto no que em off e eu arrebentei embora aqui. Saiba disso.
Esmeralda, esse é o meu gabinete. Não é na minha sala, não. Falaste na tua amiga, amiga da Esmeralda, que é do serviço secreto, perguntou se eu não tenho um gabinete. Ele falou, ele tem um lugar que devia ser gabinete, mas ele chama que no quarto dele. Como é que é? Esmeralda, falaste que onde devia ser gabinete, ele disse só. Ah, Jesus. Ah, no quarto. No meu quarto. Já não recebo mais pessoas. Vocês deram conta que já, as pessoas já não andam mais a ir conversar comigo aí, né? Por quê? Quem deu conta? No meu quarto. Vocês gostavam de ir lá para experimentar, ouviram a notícia que lá, tipo, é no céu, você, tipo, não pisa no chão, não sente o chão, e todos, não, eles vão vos ensinar. Então, eu também não estou fora, estou no solo mesmo, vamos ficar. No fundo, aquilo é fugir para não atender as pessoas. Aleluia. Som que ainda, ainda entra lá. Vocês conhecem um? Alguém é direto. Sempre falo, ya. Que ele é mocamba. Sabem? Já se resolveu o problema. Então, é isso, Cíntia. O propósito é esse. Quando as pessoas entram aí, não querem sair. E as pessoas que não têm aquela, não digo educação, mas sabedoria, inteligência, sei lá. Quando a pessoa, não, Batista não, Batista aquele não precisa mais falar. Diz que é um que entra lá sempre. Todos os bispos têm acesso. Todos. Então, olha, Manuel Neto é uma tona. Outro dia ele ameaçou já, entrou da frente, eu disse, olha, tens que entrar de trás, tá? Como é que é? Está a se mostrar aí, tem que entrar de trás. Pediu desculpa. Na verdade eu já tinha lhe falado, atrás estás livre. Mas ele como gosta de... Ele está aí a me ouvir, né? Ele quer uma disse, não faça isso, é atrás. É atrás. Outro dia me falou que alonga. Estão a me criar barreira, me ajuda. Eu falei, tem que criar barreira. Não faça isso, isso é meu camba. Lá das confianças. No tempo dos grupos. Não está vendo o Mário? O Mário também tem. No tempo dos grupos, seus cabas. Eu falei, não, Mantona, aí você, ninguém te para. Pararam, Mantona. Oh, não faça isso. Eu disse, esquece isso. Esquece, Mantona. Só que eu lhe falei, mas não aborrece. Não pega uma menina aí. Porque eu te conheço. Se você pegar uma menina aí, eu vou te expulsar. Uma mulher. É muito forte. Então, eu estava a falar do... Eu estava a falar de quê? Hã? Ah, sim, do panorama ou então da caminhada até o sol. Ou então como o primeiro entrou no sol e o segundo e o último também, né? O segundo e o último. O meu recorde nunca será batido. Porque não haverá mais outra dispensação de guerra. Aleluia. Eu estava a falar desses meninos aqui que não entendem nada a respeito das coisas espirituais.
Alguém falou essas coisas com tanta ousadia, certeza, convicção e todos os dias, pô. Sabe o que a mentira é? A mentira você fala, já não consegue voltar a falar a mesma coisa. Principalmente em público. Você deixa já para trás, continua a mentir, ainda que as pessoas descobrirem que é mentira, o importante já faz parte. Não está a ver as mentiras do MPLA, como de FNLA meter carne de criança na geleira, porque se queriam convencer Luanda, é só exemplo, hein? Queriam convencer Luanda que os bacongos comem carne de pessoas, lá são zairenses, não sei o quê. Então foram lá na Maria Pia buscar cadáveres nas morgues do hospital e vieram colocar nas geleiras das unidades da FNLA. Quer dizer, que eles chotavam as tropas através de guerra e eles colocavam aquilo e abriam as geleiras, chamavam o povo, venha, cabeça de pessoa, não sei o quê. Hoje é uma mentira que eles não conseguem dizer que é mentira, mas estão em silêncio. Em outras palavras, na vossa conta já passou. É assim que o mentiroso é. Aquilo que eles sustentaram durante muito tempo como verdade, hoje ninguém consegue falar disso. A mentira é assim. E nós falamos noite e dia. E quando nós estamos a falar, estamos a procurar ou esperar afrontas, estamos a esperar reações, pronto, o termo certo é esse. Estamos à espera de reações contrárias. Nada. Aparece os pequenos, eu chamo de pulgas, as baratas. Não. Leão luta com leão. Os leões é que têm que reagir. Então, mas como é que é? Por exemplo, eu fiz aqui um sinal no altar naquele dia. Eu marquei o território de Angola. Tem que haver resposta. Nada. Está marcado. Ainda rugi. Então, ainda bem que não falamos, não insistimos para persuadir as pessoas a acreditar em nós. Isto é uma forma de defender o Evangelho, as convicções. Sabe como é que alguém defende as suas convicções? Fala a mesma coisa. Fala a mesma linguagem. Alguém que defende as suas convicções volta a repetir o que ele falou ontem. Isso é defender as convicções. Mas as pessoas que não podem defender as convicções porque caíram na banheira, como se diz no futebol, caíram no. Como é que é? Como é que se diz fora do jogo? Tem um termo que se usa muito aí. Caiu na banheira, né? É assim. Fora do jogo, Pierre. Então, mas nós estamos no jogo. Então voltamos a defender as nossas convicções. Passa ano, entra ano, continuamos a falar a mesma linguagem. É assim. E como a mentira tem pernas curtas e a verdade pode ficar atrás, mas vai passar, porque a verdade não para. Ninguém vence a verdade sempre vai triunfar. Quem contou que as mentiras do regime do partido no poder poderiam ser conhecidas na terra, em Angola? Da carne das crianças na geleira? Ninguém. Porque eles tinham tudo, o monopólio, tinham a imprensa. Você que tentasse falar o contrário, ninguém te acreditaria. Porque as mentes estavam intoxicadas. E mais outras mentiras que foram faladas nos anos 70, 80, 90, 2000. E hoje o povo já sabe que é mentira. Bom, mas a verdade sempre triunfa. Passa ano, passa dia, entra sempre, é verdade. Aqueles que chamaram a verdade de mentira, depois vão crer, vão acreditar, ou então vai haver inversão da marcha. Vão mudar de linguagem. No lugar em que eles falavam mentira, vão falar verdade.
Se não falarem verdade aqui na terra, é lá embaixo. Sabia disso? Lá embaixo, se aqui continuares a dizer mentira, mentira, lá embaixo, quando morrer, é isso que Deus falou ao profeta. Você continua somente a falar, é verdade, fala. Ainda que eles não acreditem, quer ouçam, quer deixam de ouvir, você deve continuar a falar. Porque mais tarde eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Sim, essa é a vida, é a linguagem, é o viver, é o modo de viver de um homem que defende o Evangelho, as suas convicções. Não importa o que os contrários estão a dizer. O mais importante é o amanhã. Queremos ver se amanhã continuarão a falar isso. Se não falarem o contrário aqui, é lá embaixo. Mas aquele que é verdadeiro fala a verdade até lá em cima. Defende a verdade até lá em cima. Lá em cima não é que ele vai defender, porque ninguém contradia a verdade lá, mas vai falar a verdade. Ou vai continuar a falar a mesma verdade que ele fala aqui. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade sempre triunfa. As mentiras vão aparecer no tempo. Pode demorar. Pode demorar. O mundo vai saber que é mentira. Então, estou muito feliz. Você não pode imaginar o que é o sonho de entrar no sol. É um sonho antigo. Uma vez eu falei assim ao anticristo: eu vou bater um jejum de 40 dias a beber água e vou entrar no sol. E ele começou a me rir. Ele disse, nem pensar. Eu falei, como assim 40 dias a beber água? É um algo, é fenômeno, não sei. Esquece. Hoje compreendo o que é essa realidade. E ela é absoluta e verdadeira. Então, foi um sonho, foi um desejo, um alvo, um querer muito forte. E não te esqueças, para o homem de Deus, todas as convicções fortes é uma revelação. Para o homem de Deus, todo o querer muito forte é uma revelação. Pois o apóstolo Paulo disse que no Senhor está o nosso querer. E acrescenta, e também o nosso realizar. Ouviu? Deus coloca o querer em nós. Eu chamo isso espinho na alma. E esse espinho vai levar você a buscar o teu querer. E aquele que colocou o querer vai realizar no tempo aceitável. Aleluia. Não no tempo de você, no tempo dele. Que ele determinou, né? No tempo determinado. Sara terá filho. E nós tivemos esse querer, esse desejo, essa sede, essa fome, esse espinho na nossa alma. De entrarmos no sol, dominarmos o sol, alcançarmos o sol. Até choramos por isso. Geralmente os humanos, não estou a falar os meus choros no espírito. Não, assim, no mundo físico. A orar, a chorar e a babar. Oh Deus, Deus, para quê? Para que morrer? Aliás, viver assim. Se viverem assim, é melhor me matar. Todo fraco. Eles de pé. Não, 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 não. Onde saiu esse slogan, ou então essa palavra muito repetida, custe que custar. Custe o que custar. Então é um sonho, é um querer, um espinho. Foi cravado na nossa alma. Choramos. Não é que já temos conquistado ou conseguido alcançar o nosso sonho. Estamos na caminhada. Mas alguma coisa já aconteceu. Entrar no sol foi um desejo muito profundo. Sabe? Quando se falava, veja só,
Uma vez estávamos a conversar com um antigo meu auxiliar, esse que morreu aí. Ele me disse, ele tentou me criticar, disse, falas muito do sol, não esquece. Ele me disse, tu não podes imaginar suas estrelas, o impacto que o homem traz na Terra. Eu olhei para ele e disse, eu não quero estrela, eu quero sol. E ele me disse, se Jesus, que Jesus terminou nas estrelas, eu olhei para ele e disse, como assim? Na altura ainda não tinha muito conhecimento. Eu falei, nasceu como estrela, mas não continuou como estrela. Ele se tinha informações, né? Em parte, mas em parte não. Ele estava, no fundo, o diabo a lhe usar. Que esquece esse sonho aqui, como se fosse um sonho muito grande. Esse não é coisa para desejar, não é possível. Eu disse, custa que custar. Eu vou entrar no sol. Se Jesus só terminou na estrela, não tem problema não. Eu vou entrar lá. Ouviu? E ele depois comunicava com o mestre dele. E o mestre zombava. Dizia, está a pensar que é fácil. Ele está a pensar que é fácil. E depois me dizia, olha, te zombaram. Disseram, você está a pensar que é coisa fácil. Eu falei, estou ciente do sofrimento, das minhas responsabilidades. Eu vou entrar lá. Eu prefiro morrer do que não entrar lá. Ouviram? E hoje estamos a falar lá. Já estamos lá. Então, ninguém pode parar alguém que quer. Eu não sou de falar que o querer é poder. Tem uma música até que fala isso, né? O querer é poder. E eu retifiquei várias pregações, falei isso. Querer não é poder. O poder é querer. Mas o querer da parte de Deus é muito forte. Não digo que seja um combustível, mas é combustível. Porque aquele que coloca o querer, coloca também o realizar. Então, ele dá força, aliás, ele capacita, ele chama, ele prepara, ele capacita e ele envia. Ele colocou o querer, ele vai velar para a sua palavra, pela sua palavra para cumprir. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Jeremias, 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 eu velo pela minha palavra para cumprir. Foi muito bom que ele nos injetou esta vocação. Choramos, gememos por ela e hoje já estamos lá, caminhando no sol. Vocês não podem nem imaginar o que é isso. Isso é o segredo do mundo espiritual. Esses são os enigmas, os mistérios, a chave, a ciência do mundo. Não estou a falar essa ciência aí de descobrir o átomo. É muito mais do que isso. Oh, aleluia. Então aquele que me chamou e me disse, eu fiz isso para que você não entrasse na universidade, porquanto tu vais entrar na minha. Não mentiu. Olha, conhecer essas coisas aí. E o mundo está escandalizado com a minha mensagem. Eles chamam isso de heresias. Eles chamam isso de astrologia. Chamam isso de mentira. Porque não podem compreender isso. Mas eles não sabem que até feiticeiros vêm aprender comigo. Eu já vos falei isso. Até feiticeiros, os pequenos feiticeiros, eles estão a ouvir coisas que eles nunca ouviram. Não, você não entendeu.
os macumbeiros para baixo estão a saber. Eu ouvi um feiticeiro, aquele feiticeiro que fingia uma conversão. O miúdo disse que ele teria sido recrutado na bruxaria para ser delinquente e que ele matava e à noite ia acompanhar as almas. O dinheiro que eles recuperavam à noite ia trazer de uma mulher que vivia lá na Baixa, que era a líder deles. Disse que ele estava sendo mascarado. Eles não sabiam quem é essa mulher. Então, e ele me disse assim, naquela fase que eles vinham me intoxicar essas coisas aí, que é para melhor me combater. Ele disse assim, várias vezes ele passava a noite assentado ao lado do maluco. Você se olhasse para ele, você disse, esse rapaz, esse mano, aqueles maluco mesmo, hein? Com cabelo igual a esse, com roupa assim, maluco da verdade, não é aquele que fica em casa. Ou então, maluco pleno, plenitude da loucura. Ele dizia-me que ele ficava ao lado desse maluco, passava a noite ao lado dele, debaixo de um prédio. Ele a lhe ensinar as coisas espirituais. Por causa do nível daqueles demônios que estavam naquele corpo, era maior que o dele, do que ele carregava, então instruía. E ele disse que ele cresceu muito com isso. São coisas espirituais, já, que até já falei aqui, não é a primeira vez. Agora imagine um homem de Deus a revelar os segredos no mundo do ocultismo. E entre esses que estão a ouvir, uns são pequenos que nunca ouviram, uns estão a confirmar, uns estão a aprender. E não estou a falar revelação, estou a falar o segredo do espiritual. Que revelação todos aprendem, todos, até principados. Que o único que conhece as profundezas de Deus é o Espírito Santo. Então, eles também não sabem nada. Tem que aprender com a igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Seja conhecida ou é conhecida pelos principados e potestades através da igreja. Você sabe disso aí. Agora você veja. Tem feiticeiros que esse ensinamento que eu dou a vocês, não a eles, eles aproveitam, estão lá escondidos a ouvirem que eles nunca nem ouviriam na vida deles. Porque o mundo espiritual é feito do conhecimento. O conhecimento está em níveis. O que os de nível baixo sabem, ou então os de nível alto sabem, os de nível baixo não sabem. Quem vai lhe falar? Porque há uma rigorosidade incrível. Aquilo para eles é limitação. Mas vem o homem do céu, está a falar a todas as camadas. Eles já me aconselharam. Afinal, são feiticeiros que me aconselhavam. Me diziam, não possa falar isso. Tem um outro bruxo, não vou falar o nome dele, que dizia que o que você fala é para ti mesmo. Um feiticeiro falava isso. Mas tu falas para ti mesmo. Esse povo não está te compreendendo. E eu dizia, falava a ele, continuarei a falar para mim mesmo. Mas um dia eles vão compreender. O que eles não estão a compreender agora, vão compreender mais tarde. Então, eu vos abro já tudo. Como disse o Bispo Batista, é incrível. Todos estão a ouvir da boca do homem. É pastores, é de obreiros, não sei o quê. Sim, a diferença está na capacidade de recepção. Nem todos estão a ouvir, estão a entender. Uns estão a encontrar limitação para a compreensão, mas porém, até mesmo esses forem humildes, vão se aquietar e reconhecer que o tempo vai chegar, porque todo ensinamento, toda instrução, toda palavra, ainda que você não entenda, ela entra no teu espírito. Se você não sabia. Já falei das linguagens subliminares. Quem entende? Ninguém entende. Ninguém entende. As crianças entendem que os bonecos estão a falar? Não. Porque o seu espírito recebe sem compreensão, sem entendimento.
Mas mais tarde aquilo vai se manifestar. Então, com humildade, você sabe que eu vou entender isso amanhã. Quando chegar a hora, você saberá, parece que já ouviste, vai atender. Ah, aliás, o Espírito Santo vai lembrar. Ah, olha. Eu já vi. Ah, o apóstolo falava aí. Meu Deus. Ah, oh, eu já ouvi. Sim, já estava aí. Essa lembrança é a saída desses mistérios, desses segredos, dessas instruções do Espírito para a alma. A alma é o lugar das tuas emoções. O intelecto está lá. O entendimento. Ok? Sentimentos, tudo. Por isso, 2000 anos depois, isto é simplesmente maravilhoso. Muito maravilhoso. Vocês não podem imaginar qual é o privilégio de vocês de viverem nos dias em que alguém. Estás a ver? Vocês estão a viver aqueles dias que Jesus disse aos seus discípulos: Bem-aventurados são os vossos olhos e ouvidos que estão a ver e ouvir o que os outros desejaram ver e ouvir e não viram nem ouviram. E Jesus especificou quem são esses: justos e reis. E não eram reis pagãos, reis como Davi e outros que temeram a Deus. Josafate, justos, profetas. E eu digo a vocês também: sois bem-aventurados serem instruídos, guiados por um homem que vive na terra e está nas alturas. Sol da justiça vai brilhar. Por isso vocês estão a ver muita revelação, muita visão entre vocês. É isso, os céus estão abertos. Você está pensando que isso é porque são demônios? Hã? Demônios. E antes os demônios não vos traziam essas visões. Porque... Aleluia. É a graça que se manifestou entre vocês. O prêmio que não foi entregue a Elias. Então, e ainda é a noite. Se a noite é assim agora, quando o dia amanhecer. 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 Ainda é noite. Lembra-se da visão do pastor aí? O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. São 9 horas. E o sol apareceu lá no Oriente, ou então no, sei lá, no Zênite, Oriente. Chama-se o quê? No horizonte, ok. No horizonte do quem? Do brasileiro. Horizonte azul. Esse não é horizonte azul, não. Esse parece que é horizonte vermelho. Pá. Sombrio. Aleluia. É incrível. Se ainda é a noite. Mas ainda assim, os sintomas, aleluia, do dia estavam a surpreender. O escorpião vai passar no sol e o sol não vai brilhar. Fracassaram. A única palavra que é infalível é a de Deus. A do diabo não. Eles pensavam que as suas palavras iriam se cumprir. Hoje está aí. Estamos a esperar alguns minutos para o sol brilhar. Só por causa do brilho do sol. Até estava a trazer o leão da América. Forçosamente. Trazendo ele para tentar. Não. Sem sucesso. A urgência é muito grande. Era impensável que um presidente norte-americano pisasse Angola.
apesar de ser um presidente sonolento, como diz o Trump, mas ainda assim ficou na história. O presidente americano foi em Angola. Aquilo tudo era para impedir os dias que vocês estão a esperar. O amanhecer do dia. Oh! Aleluia! Entramos no sol 2.000 anos depois. Ninguém pode negar isso. Ele só está em silêncio, tu não está me ouvindo. Você está a pensar que antes eu era assim? Antes eu era desprezado. Você não sabe qual é o desprezo que eu recebi dos feiticeiros. Até malucos na rua. Já falei aqui. Não vais conseguir. Vais comer poeira. Você vai nos vencer. Você é quem? Eu já vos falei do maluco que me falou Angola é e vontade. Angola é e como é que é? E ser Angola é e será por vontade. Aquelas palavras daquele defunto aí. O maluco está a falar elas. Trincheira firme da revolução em África. Isso é um desafio. É afronta. Em todos os lugares onde eu passava, eles estavam lá para me afrontar. Outro gritou, ei, preste bem atenção. O quê? Reforma? Ah? Não vais conseguir, homem. Reforma? Não vai, não vai. Estou a te falar, não vai. Só que muito cedo eu já entendia, desde a Yurg, essa linguagem dos demônios, porque senão ia me escandalizar. Ia dizer, o que eu tenho a ver com isso? Meu Deus, estão a me perseguir. Não, não falei isso. Eu desafiava também eles. Vamos lá ver. Se você me encontrasse a falar com o maluco, eu ia dizer, oh, mas esse homem deve tentar ficar maluco. O homem está mesmo... Eu vou vos mostrar. Eu vou conseguir. Outro dia estava aí no monte. Aquilo não era monte. Aí na Recoliche, hoje, onde que se chama Recoliche, tinha muitas matas onde eu ia orar. Aí no Ermo, uma estrada, mas não passa ninguém. Só carros. Dificilmente você vê a pessoa andar aí. Não é que não passa, dificilmente. Naquele tempo. Hoje agora tudo aquilo aí está descampado. Tem bairros. Então, eu cruzei uma maluca. Ele estava vindo com a trouxa dele. E ele gritou, ah, não tens amor, pá. Ah, fé, qual fé? Tua mãe está a sofrer. Ah, está a sofrer. Fé, 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 fé. Deu uma gargalhada. Porque fé? Viu? Não tens amor da tua mãe. Eles queriam que eu para ir comer, trabalhar, né? Vai trabalhar para a vida de comer na minha mãe. E eles achavam que eu não amava as pessoas. Eu falei, não tem problema não. A luta continua. Outro dia encontrei uma maluca à frente de uma casa da igreja católica. E na igreja tinha lá o desenho de uma santa. Não sei se é Madre Teresa, sei lá. Estava escrito Caritate. Eu acho que é Caritas aquilo. E ele me falou, ei, lê aí. Olha aí. Eu estou a ver Caritate. E eu olhei para ele, sim. É amor, não é fé. O meu extremismo, eles sabiam que a vida, a forma como eu levava o evangelho, até cedendo um pouco, eles sabiam que isso ia trazer um terremoto terrível. Eles sabiam que eu ia conseguir, porque eles queriam que eu fosse um homem de pena, cheio de pena, tá vendo? Pena dos filhos. Quantas vezes eu olhei para o marido, hoje agora o menino viajante, e ele me mostrava, olha, os chinelos todo arrebentado, amarrar com pano. E queriam que eu tivesse pena. Eu olhava para o chinelo, tirava lá os olhos. Estás maluco? A luta continua. É? Então,
Eles depois começaram a me atacar. Começaram a me atacar, a me acusar que eu não tinha um amor, só tinha fé. Eles queriam que eu sentisse pena das pessoas. E as mesmas pessoas a me pressionarem. É uma pressão muito grande no meio familiar. Enquanto eles me pressionavam, os malucos me acusavam. Eles queriam que eu parasse, não. Eu acho que eu estou exagerando. Não. Eu falei, não estou nada. Estou mesmo no caminho certo, já. Eles queriam que eu fosse limitado, equilibrado. Eles queriam, porque para só homens extraordinários conseguiram essa proeza. Essa proeza que eu consegui, e ainda vou conseguir, só no extremo, não é no ordinário. É só ver o extraordinário Emanuel. Vais ver que em Moisés não havia nada de extraordinário. Houve atitudes, sem desmerecer a renúncia e não sei quem. Mas você vê no Emanuel, é incrível. Uma renúncia plena. Porque até no outro lado das trevas, as pessoas que alcançam esse nível são homens desgostosos, homens terríveis, homens que sacrificaram suas vidas. E muitas vezes o sacrifício não é no corpo para alcançar esses níveis. Quando chega a matar, não tem piedade. Mata filho, mata mulher, mata pai, mata não sei quem. Para alcançar esses níveis. E agora imagine, eles não têm oposição. A única oposição é o seu sentimento. Se ele vencer o sentimento dele, ele rompe. Agora imagine, nós temos opositores, que são eles. Por isso você viu, né? Acusações. Eles queriam suscitar a pena em mim e dizer não. Vou ajudar a minha família. Eu estou a exagerar. Faltou me trazerem aquela Bíblia. Aquele que não sabe governar a sua que não consegue governar a sua casa, não pode. Que faltou isso. Não, o que faltou é me falarem isso. Eu não estou falando que vocês têm que ser assim. Porque essa é a minha vocação. De extraordinário. Vocês são ordinários. Eu sim. Para chegar onde eu cheguei. Eu serei pai de multidão. Tocarei em muitas gerações. Hoje, por exemplo, eu descobri qual é o nível espiritual do Edir Macedo. Fica muito espantado. Falei, meu Deus. E ele me fez lembrar, só para você ver, milhares, até milhões, né, de almas presas lá. Que ele não é uma coisa pequena. Não. Ouviu? Nem o diabo quer covardes, tímidos, vagarosos para o seu serviço. Nem ele quer. Para coisas grandes, claro. E agora, Deus? Por isso, eu entrei lá. Fiz loucuras, pá. É incrível. Loucuras. Sim, por isso que aquela cadeia é muito forte. Você não está a ver que são poucos da IURD que entraram aí. A cadeia da IURD é mais poderosa do que da Pentecostal. E sabe quando é que as cadeias se tornam mais fortes? Através dos níveis espirituais. Ok? O dia que você ver os da Universal a virem como vieram os da Pentecostal, acabou. Porque apesar de eu vir para o mundo, mas tem um pouco específico. Já falei aqui, né? Eu vim para o mundo, mas há um povo, como se fosse, há uma particularidade. São o povo da IURD. O povo da IURD são filhos de Deus. Estou a falar filhos de Deus por causa do quem?
da semente. São poucos ndó que estão na Yurdi. A diferença é que na Pentecostal tem muitos feiticeiros. Na Yurdi são poucos. Estou a falar os membros. Então todos eles presos, capturados. É incrível. Maniatados. Nem mesmo com a derrota do Francisco e do Segunda, essas almas foram libertas por causa de Edir Macedo. Fundamentos, ferrolhos terríveis. Nenhum dos três papas está no nível de Edir Macedo. Os três papas da guerra de Elias. Não estou a falar o nível da igreja. Estou a falar o nível de Edir Macedo. Mas sendo carcereiro, então já sabe o que ele faz com o povo. Então, eles vão ouvir isso. Você sabia que quem me mandou recado? Não mandou recado. Como tem lá rapazes que trabalham aqui aquilo que nós chamamos de RG, a televisão, né? Eles também trabalhavam, posso eles expulsaram, okay? Na televisão do Segunda. A TV, como é? TV quê? Só uma Valente que renunciou aqui. Valente Jussara. É terrível, é Valente? Vieram atrás dele, Fé TV, atrás dele, ele dá recompensa. Sabe como que é? Eles mandaram a pessoas, não. A única maneira de tirarmos a Jussara ao lado do homem é ele garantir emprego. Ele já trabalhava lá. Vieram e falaram. Quer dizer, lhe viram, perguntaram, alguém lhe viu. E pá, aquela menina está a trabalhar com aquele extremista aí, pá. Quem? Aquela menina que trabalhava aqui, obreiro. Ah, não, vamos lhe tirar dali. Só as propostas. Jussara Passo não está aí. As propostas que lhe deram, Jussara me falou. Ele me falou. Eu não aceito. São bandidos. Querem me tirar do reino. E é isso que eles fizeram. Então, depois que eles não conseguiram tirar a Jussara, expulsaram os outros que ficaram. Lhes deram como se fosse uma proposta, ou então um ultimato. Quem trabalha aqui não pode estar numa igreja que nos contradia. Estavam a falar de mim. Ouviu? Sempre a usar a mesma linguagem subliminar. Não falam do fulano. E eles logo entenderam. Um é aquele rapaz que trabalha no som. Logo entendeu. Esse que me falou. Não, estão a falar de nós. Enquanto estiver na igreja, que nos contradiam, aqui não trabalha. E eu disse, mandei mensagem ao rapaz. Eu vou lhes perturbar até, sei lá qual é o termo que eu usei. Passa até exaustão, até a morte. Então o pai deles mexeu aí. Amém. Então, saibam disso. 2000 anos depois, aleluia, o reino volta a ser discutido. O reino fica no ringue. Aquele que vencer que vai tomar o reino. Vinte anos depois, digo até 21 anos, né? 21 anos depois, o homem entrou no sol. O desejado de Elias. Aquilo que o homem buscou com ânsia. Agora podemos dizer que estamos lá. E o que resta é prosseguir. Correr a estrada do sol em alta velocidade.
4 anos estão determinados. Vamos cortar a meta. Eles vão gritar. Xá! Se quando eu entrei no sol gritaram. Quem é esse que entrou no sol? Vai perguntar mais. Existe mais alguém na Terra? Já sabe. Tô a desconfiar. Ah, tá desconfiando, mas é mesmo ele. Conseguiu. Entrou. Como é que ele entrou aí? E alguém respondeu. Como é que ele não vai entrar pela vida que ele leva? Já viste alguém ficar 3 anos fechado dentro de uma casa? É? A força dos 3 anos lhe levou a ir tomar a lua e a dar um pulo. E entrou no sol. Shoo! No ponto inicial. Por isso teve o homem que descer para depois subir. E quando subiu, como uma mola. Baranganzé. Amém. E quais são os benefícios disso? Os benefícios é isso que você está vendo. O homem, como diz aí, há um indiano que me deu o nome de imorrível. Quando ele falava imorrível, aquilo não pensa que era só falar de boca para fora. Eles conhecem as profundezas de Satã do mundo espiritual. Eles sabiam, epa, o homem alcançou o nível da imortalidade. Acabou, ninguém mais vai aguentar. Por isso, aquele amigo aí da Malha Teixeira aí do que de Portugal falou, esse homem ninguém vai conseguir mais. Ele vai viver muitos anos. Por isso aquele indiano me deu o nome de imorrível. Porque vencia a morte. Só se torna imorrível quem vence a morte. E quem vence a morte só morre quando ele próprio quiser que morre. Digo ele e aquele que o enviou, né? Como disse Jesus, eu tenho o poder. O que? O termo certo é esse. Para dar e tempo. É incrível. Alguém pode se escandalizar isso? Acha que isso se... Alguém pode brincar com fogo? Tenta só brincar com fogo para você ver. Tenta brincar com a morte. A morte leva. Mas nós estamos a brincar com fogo. Estamos a brincar com a morte. Estamos a brincar com o inferno. Tomamos posse. Ou então sujeitamos a morte. Por que conseguimos? Conseguimos por causa do sangue de Jesus. Porque quem já pecou não consegue. Quem está em pecado não consegue. Não é possível. Não passa. A morte sempre mata os pecadores. Tem poder sobre os pecadores. E eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. Mas também não amamos a nossa vida e não a amaremos até a morte. Então conseguimos triunfar sobre a morte. E quando eu venci a morte, me foi entregue uma chave amarela. A autoridade sobre a morte. Eu falei coisas muito profundas hoje no Facebook. Que quando vocês viram o coronavírus veio, é a morte que tinha se manifestado na Terra. E eles tinham assinalado que eu morreria com corona. Por isso, antes que o corona viesse, houve tentação financeira. Tentação diamantífera. Se eles conseguissem me corromper, eles me matariam. Quando iria lutar com a 12ª estrela, que é a morte, ele me mataria com o coronavírus. Mas nós sujeitamos o coronavírus. Destruímos o corona no corpo das pessoas e no nosso corpo não conseguiu penetrar. Eu apanhei uma vacina. Eu desconfiei naquele dia que aquela vacina, porque eu vi preocupação. Já falei aqui, eu vi.
Eu vi preocupação quando eu entrei no hospital. Eu vi preocupação discretamente. Parece que foram anunciar, tipo, o homem está aí. Sabe o que é que eu tive que fazer? Tive que usar a fé e dizer, bom, estou a ver, o clima aqui está estranho. Mas eu vou para mesmo. Tomareis qualquer coisa mortífera e não vos fará. Dei a mão eu a citar o versículo. Tomareis qualquer coisa no meu coração, né? Para nos escandalizar e não vos fará dano algum. Sem dano. Eu tive uma visão, eu e mais 11 macumbeiros estávamos diante do macumbeiro-chefe. E o macumbeiro-chefe é o general de 12 estrelas. Esse chama-se Morte, escorpião. Eu e mais 11 inimigos. E o chefe deles. E nós todos, assim como eu, éramos inferior àquele bandido aí. Por isso ele mandava. E eu disse assim, olha, vocês os 12 vão para a China e depois voltam. E nós os 12, eu e mais os 11, partimos para a China. E no meio do coronavírus, naquele tempo, essa visão, naquele período forte do corona. E fomos para a China. Não vi o cenário da China. O que aconteceu lá? Só sei que fomos e voltamos. E viemos nos apresentar a esse escorpião. A esse comandante general de 12 estrelas. Era mais alto do que todos nós. Aí depois, ele disse assim, vocês os 12 vão fazer testes que estão a vir da terra do coronavírus. Vamos provar quem é que apanhou o corona. Não vi a fazer testes assim, mas que já tinham o resultado. E ele disse, olha, agora vou dar o resultado. E ele disse, vocês 12 apanharam corona. Eu reivindiquei. Eu disse, eles sim, menos eu. Por que eles apanharam corona? Porque eu já tinha lhes vencido. Eles não me venceram. Nesse caso, o 11, o número 11, que é o general de 11 estrelas, não me venceu. E eu estava agora a ir lutar com ele. Como é que poderia apanhar coronavírus? Mas eu, como lhes venci, todos apanharam coronavírus. Eles todos morreram. Eles foram preparados. Já vos falei dos 11 homens desgostosos de si mesmo. Quando começou a guerra, prepararam 11 homens, 11 macumbeiros. E esse chefe a comandar, o 12, né? Não foi fácil. Cada um que eu vencia vinha outro. Até o número 12. E eu reivindiquei e não aceitei. Porque ele pensou que eu era ignorante, né? Se não me venceram, vão me dar corona bom. Eu venci o mundo. Quem vence o mundo vence a morte. Pois tem condições de vencer a morte. Quando eu reivindiquei, ele ficou envergonhado. E a visão terminou aí. Saí da visão e disse, ele não me aguenta, o bandido. É? Esses bandidos todos morreram. Foram derrotados. Em vez que só morreram no fim da última estrela. Eu, naquele momento, comecei a lutar já com 12. É esse que me convidou, vem, vou matar você como matei o teu companheiro. O meu companheiro é Moisés. São mensagens muito, não são subliminares, mas muito profundas. Vocês já ouviram, para os novos, né? Que é isso? Sim, meu companheiro. Ele matou o meu companheiro. E o meu companheiro é Moisés. Lembra-se da história do Monte da Transfiguração? Os dois companheiros que desceram do céu, que vieram visitar o irmão deles e começaram a lhe confortar.
por aquilo que iria acontecer em Jerusalém, a sua morte e ressurreição. Eu vi esse cenário em que ele matou o meu companheiro. E depois que ele matou o meu companheiro, eu fui para lhe enfrentar. Eu fui levado até o deserto para ver aquele cenário. E ele conseguiu prevalecer sobre o meu companheiro, o que era o segundo. Não na linha da sucessão, nos níveis espirituais. O segundo morreu, mas o primeiro venceu a morte. Ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre. Celebrar a Cristo, celebrar a Cristo. E eu vi o cenário da guerra do primeiro. É incrível. Aquilo é uma velocidade, quase não se viu nada. É só poeira. Mas o segundo foi vagaroso. Deram-lhe um golpe. Pá! Eu vi! Pum! Uma voz gritou. E pá! Mataram ele. Distraiu. Não sei se aquela mulher, a Rufino, uma vez me perguntou. Eu acho que aquela cuchita que provocou o problema você. É, Rufino. Rufino disse, essa aqui é a cuchita. Cuchita! A escorpião. Ok? Eu saí. Nos dois juízes eu derrotei eles. E eu parti. E o que matou o segundo me convidou para a morte. Como eu estou a convidar o leão da Roma. Venha morrer, o leão. Nessa guerra, quando você está a ganhar. O gajo como ganhou quem? O segundo, o meu companheiro. Ele pensou que poderia me ganhar. Estava bem agitado. Ele me disse, venha morrer como matei o teu companheiro. Ele disse, eu vou te matar como matei o teu companheiro. Eu me aproximei. Só a velocidade. Aquilo foi o quê? Não havia arma aí. É só comer de guimbundo. Vocês conhecem soco de guimbundo? É? Não é guerra do guimbundo. Aí são artes marciais. Profissionalismo. Olha, ele assustou, já estava no chão. Porque eu lhe falei, eu então não como. Só que já não existe mais. Você sabia que nenhum feiticeiro mais consegue vir lutar comigo? Não tem mais. Esses mesmo que estão aí, já me fogem. Antigamente, quando vinham lutar comigo, eles falavam assim, eu não como. Esse aqui é o meu slogan para matar o bruxo. Já não existe. Quando o Fernando veio ter comigo, não veio na guerra não. Veio me convidar, veio fazer paz. Veio me convidar para ir no parlamento. Vai participar numa cerimônia para que eu fosse... Como é que chama aquela cerimônia? Que? Condecorado. Viu? Eles queriam me condecorar. Quer dizer que eu poderia estar naquele grupo aí se eles conseguissem me vencer. No grupo daqueles que foram buscar o certificado da morte. Ok? E eu lhe falei, eu saí daqui. Eu falei no Piedade. Eu então estou fechado dentro de casa. Eu só saio de casa sábado e domingo para ir na igreja e voltar e ficar em casa. Se eu sair, vocês vão me vencer. Disse, não, faz o mesmo. Em vez de sair, viu? Como é que o diabo é estratega. Em vez de sair de segunda a sexta, como você não sai nesse dia.
Sai mesmo domingo, sábado, é normal, vai na igreja e depois. Não, 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 não. Não é porque ele veio assim. Não, já ninguém consegue mais ver assim. Sou o próximo que eu vou matar. Esse que eu vou matar daqui a uma hora, que já não é uma hora. Esse choca comigo. Eu vi, sabe? E ele me disse: Não, Fernando, o escorpião, eu vou matar você como matei o teu companheiro. Olha, dei-lhe um golpe. Pernas compridas no ar. E havia espectadores. Os espectadores eram feiticeiros. Uma multidão de bruxos estavam a acompanhar. E eu fiquei admirado. O líder daquele grupo, esse sogro que já morreu, que não era, sim, pronto, padrasto da mãe do Mário, é que liderava aquele grupo. Eu só ouvi as vozes dele, eram muitos. Entendi que são feiticeiros que foram levados no vale, né? Que ainda estavam em ação. Pum! E eu ouvi a voz dele. Matou ele. E as outras vozes, não. Matou. Não. Matou ele. E eu disse, eu vou vos mostrar que ele matei a perna no pescoço. O mundo todo está a ouvir, através aí do TikTok. Até vão dizer, olha o que ele está a falar. É isso que vos traz a libertação. Não haveria libertação sem que se vencesse todas as atmosferas espirituais. As atmosferas da noite tinham que ser sujeitadas para dar lugar ao dia. Todo avivamento sem o dia é um avivamento parcial, pequeno, com muita infiltração. Olha aí o que está acontecendo aí. Não quero falar da infiltração. Aleluia. Eu lhe pisei no pescoço e tirei o pé. Houve desespero. Esse é o 12. Sabe? 2000 anos depois, um segundo homem conseguiu passar essa atmosfera. Aleluia. Já estava escrito que assim seria. Não parece que é novidade. Novidade no terreno. Mas, porém, a restauração é isso. Por isso, alegrai-vos, ó filhas de Sião. Será mais fácil agora ir para o céu do que antes. Os céus estão abertos. Quando a chuva cai, toda chuva que cair fora do sol, então não se chamaria você ventos frescos, seu orvalho. A chuva nasce no sol. Por isso, as primeiras águas que vocês beberam não se caíram do céu, saíram da terra. Águas do rio. Agora vocês vão ver as águas da chuva a cair do céu. Foram milhares, né? Sereis milhões e depois bilhões. Amém. Sexta-feira. Vocês ainda queriam saber, né? E por isso o leão está bravo. Está a rugir sem oposição. Se quando era pequeno leãozinho já estava bravo, agora mais. Hum? Chuva vai cair.
Você sabia que a chuva atrasou para cair, né? Quem sabia? Mas foi bom que atrasou. Estás a ver aquela chuva lá de fora? Não vos falei. Controle nos TikTok. Não tem mais aqueles milhões que entravam. Viu? Eles queriam me enganar. Eu então. Onde estão os milhões do TikTok? Onde está o alvoroço do TikTok? Eu não sou burro, não. Eles queriam que eu saísse isso atrás daqueles milhões. Eles queriam. Até já tinham o passaporte vermelho e tudo. Como quem dizer que, olha, passaporte vermelho não precisa visto. É andar, é diplomático. Anda, não sei se é na executiva. Na executiva não tem nada a ver, né? Ah, com o nível que o homem se encontra, é na executiva. Aí disse, não, 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 não. Eu rejeitei. Está em guerra. Veja só, segundo o céu fechado. E simularam. Ouviu? Olha, eles dizem assim, no mundo do espírito. O ponto forte do homem é a cabeça. Eu, se fosse tolo, eu venceria, mas porque se você. Estás a ver mais ou menos assim no meu caso. Se eu saísse do propósito, não pense que há uma guerra, não. Nada. Só que haveria tribulação. Ia fazer sofrer vocês. Toda vez que se eu falhasse, haveria uma tribulação que você não imagine. Até pessoas que foram libertas poderiam ser resgatadas. É? Pessoas que foram libertas voltariam a lhes colocar nas cadeias. É sofrimento. Excepto aqueles que receberam já o Espírito, a esses aqui só passariam tribulações. Para aqueles que saíram das cadeias, ainda estavam no processo para nascerem de novo, poderá lhes agarrar outra vez. Por isso, começou a cair chuva lá fora. Deus me mostra tudo antes que aconteça. Eu vi esse dia. Eu tive uma visão. Depois que dominei a lua, que eu tive essa visão. Alguns meses depois. Aquilo foi passa no mês de maio. Ou. Qual é o mês que começou o quê? Esse movimento aí. Fala aí. Africano. Não somente. Não estou a falar que começou as lives aqui no TikTok. Mas antes que começou os vídeos parece um despertamento muito grande. Quem se lembra? Dario, Délio, Gaspar. Aquilo foi em que mês? Que o primeiro vídeo, aquele que estávamos a cantar aí, deu uma explosão muito grande. Muitas visualizações depois que segui. Maio, né? Sim. Em março, sujeitamos a noite. E começou a batalha no sol. Veja só. Abril, quer dizer, 2 meses depois, eles fizeram uma simulação. Ainda não tinha nem dominado a primeira hora do dia. Porque depois de março, a primeira hora caiu. Depois de 4 meses. Em julho. Foi julho, né? Não, julho não. Julho não. Ei. Yuri, eu tive uma visão. Eu estava dentro de uma casa e começou a chover. E eu ouvi barulho da chuva. Mas muito barulho. E eu saí fora para ir ver em loco. Dentro não chovia porque aquilo era um quintal que não tinha cobertura na varanda. Lá não tinha chuva, só tinha chuva fora. Quando eu cheguei fora, como lá fora não se prova o barulho, a chuva pelo barulho, esse, lá no mato a gente faz assim, põe a mão assim para ver a quantidade das gotas que estão a cair na tua mão e você saberá distinguir se é pequena, se é chuvisco, se é grande chuva.
Até a grande já não precisa meter a mão, porque já o corpo todo mole. Mas aquele que ainda não. É, tá entendendo, né? Então eu fiz a mão assim e eu vi as gotas a cair. Pá, 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 pá. E tá mesmo chover. E eu volto dentro. E não era grande chuva, não. Porque se eu meti a mão assim, porque não é grande chuva. Mas estava chovendo. E eu volto dentro. Quando eu volto dentro, é incrível. Começa agora a chover dentro. Não a chuva que caía do céu que eu vi. Quer dizer, que ainda era miúda ou então pequena. Mas nas calhas da casa começou a cair muita água. Mas é água estourou. E eu vou explicar o que é isso. Há entre maio e junho. Ok. Vou explicar o que é isso. Eles, quando eu dominei a lua, eu tinha que dominar pelo menos 1 hora para o dia amanhecer. Porque a lua não tem luz própria, depende da luz do sol. 1 hora era suficiente para encandear a lua. Só que me meteram no deserto, me levaram no deserto. Na primeira hora não choveu, na segunda hora não choveu. Só que eles simulam uma chuva fora. É esse barulho que você ouviu aí. Essa chuva que eu encontrei fora. Aquela casa é aqui, a igreja, onde está em Angola. A igreja, em todas as nações, não houve mudança nenhuma. Senão o que existia. Mas no TikTok, milhões e milhões. E naquele momento eles queriam que eu fosse atrás daqueles milhões. Eles queriam que eu viajasse já no mundo. Queria que eu fosse já pregar o evangelho lá fora. É só uma tentativa que eles sabiam que não ia funcionar, mas eles são assim. É no terreno. Não é com blá blá. E vezes agora volto, começa a cair aqui. Ouviu? E no espírito eu estive mesmo lá. Eu tive uma visão, eu fui na África evangelizar, no espírito. E lá encontrei lá 3 mulheres. 2 filhas e uma mãe. Na verdade encontrei duas, a mãe ainda não estava. Minhas visões são muito difíceis para interpretar, mas eu vos interpreto, né? Vocês não conseguiriam. E estas 2 mulheres, reconheci lá uma que é do Simão Toco. E elas também estavam a evangelizar. E na África, não consegui ver que país africano, possivelmente aí entre Camarões, esses países aí. Não é aqui na África do Sul, não. Ou na África Austral. Aí mesmo naquele território aí de Camarões, Nigéria, Serra Leone, é onde eu estava. Também não foi Congo. Se fosse Congo, ia falar Lingala. Osako lobanini te macambo, é? Macambo nini. Deve estar na terra dos quem? Do Chikusa, aí em Senegal. E eu vi essas 2 mulheres, estavam a evangelizar. E eu também fui para fazer o mesmo. Aí de repente eu passei, eu vi eles falavam português, eu disse, eles são angolanos. Eles passei, e eles me chamaram, ei, ei, a mãe quer falar contigo. E eu disse, diz a ele para me encontrar aqui. E veio uma mulher cansada, uma negra, uma velha. Não é doente, mas assim, de muita idade. Mas ainda tinha um vigor. E ela me deu comida. Só que na hora também apareci lá com 2 discípulos. Já contei isso aqui. E os 2 discípulos queriam comer. O outro foi ajudado já na hora. As mãos tremeram, a comida caiu. O outro tentou meter na boca. Eu olhei, tipo uma criança, lhe bati na mão. Pá, vais morrer, rapaz.
Isso é veneno. E eu disse a eles: o único que pode comer essa comida sou eu, porque eu não moro, ok? Mas mesmo assim também eu não comi. Posso entender para nos escandalizar. E como a gaja viu que nós não comemos, então ficou fracassada, né? Aí depois eu comecei a marchar com esses dois discípulos numa estrada. E a visão terminou. Então, essas três, duas filhas e uma mãe. Essas duas filhas são as duas preferidas, poderosas daqui de Angola. Uma é a Tocuista, é a líder, né? A líder das filhas. E a mãe é a Babilônia. Esse avivamento, a falsa colheita que eles queriam, se eu comesse aquela comida, é como que eu aceitaria fazer os movimentos, hã? Aceitar a proposta deles. Eles abririam as portas, você não imagina. Mas em desobediência. Aquilo, poder, alma, você não imagina. Aquilo, milhões. É chegar aí. Isso que você está vendo era pouco. Mas nós rejeitamos. Então estamos a caminhar para a terceira hora. Essa caminhada aí. E depois da terceira hora é que eu volto em casa e vai começar a chover aqui. Já na igreja. A glória da segunda. Então isso tudo nós vimos. Vimos isso. E por isso ela está desesperada. Por isso até a Roma vem porque vai haver colheita na grande prostituta. Vai ser despojada. E por isso essa correria que você está vendo aí. Mas é impossível impedir. A Blue vai ser despojada. A Blue é ela. O azul. O mar. A lua. A prostituta mãe. Amém? Estão a entender? Vocês estão a entender? Agora vai chover. Mas ainda assim, temos a grande chuva. A chuva das chuvas. Depois de 25 anos de guerra. Que coisa linda. Né, Cachimoi? Isso que você está vendo em Moçambique é só a chuva da primeira casa. Ok? Essas são as águas do rio Kwanza. Está a ver essa primeira chuva? Que não foi chuva nenhuma. Novela, como é que está o clima aí? Clima das águas do rio Kwanza. Qual é o rio maior aí do quê? Do Moçambique? As águas do rio é? O maior rio do quê? É Zambeze, né? Zambeze. Não é assim? Zambeze. Ok. As águas do rio Zambeze estão a fluir. Mas bem tratadas. Não são águas brutas, não. Águas puras. Que vivificam os mortos. É isso que vocês estão a ver aí. Mas também veja sintomas, tá vendo? Sintomas, ou então a manifestação das águas do Zambeze são mais fortes do que foi até então, porque vai haver transição. Eu vi numa visão, eu vi, e eu chamei esse momento o momento de sintoma da glória da segunda casa. Vai acontecer muitos milagres aí entre vocês. Aliás, essa é marca da Stenen. Tragam os paralíticos, cegos, surdos. Convidem. Quando eu vos falar, sabe o que eu vou fazer? Vou repetir o que eu fiz em Benguela, em São Tomé. Benguela aconteceu coisas tremendas quando... Mesmo em São Tomé. Sabe, São Tomé por causa da rede, não podemos tirar os testemunhos. Eu vou falar todo o povo para gritar 3 vezes: Elias já está na sua terra.
e manda na sua terra. 3 vezes. Depois os daqui de dentro vão gritar. Era que? Aqui responderam como? Foi qual palavra? Ou espada. Dizer duas coisas, bênção e maldição. Para os ndoques, claro, maldição. E eu vou falar, quando vocês gritarem, até os paralíticos vão levantar, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, muletas vão ser câncer, HIV. Então, se prepare, Moçambique, para cada um se curar ele próprio. Coisas vão acontecer, casamentos, libertação, restauração, prosperidade, promoção. E... coisa linda. Tá ligado? Ana, estavas em Benguela? Nos conta ainda. Ana Pedro, viu? Disse que foi incrível. Ah, não, estavas aqui. Benguela experimentou o power, assim como São Tomé e Príncipe. Ó espada, ergue-te contra os carcereiros do inferno. Espada! Sejam feridos, carcereiros do inferno! Aleluia! Amém! Mais forte que fica! Mais forte! Oh, outra... Estou a ouvir aí, espada, ergue-te. Graças a Deus. Quando são 23 horas, vamos passar para a outra fase da nossa reunião. Agora quero curar todos que estão doentes aí. Coloca a mão no lugar de enfermidade, ou mulher ou homem. Pai, em nome de Jesus Cristo, remova todas as enfermidades no corpo das pessoas. Pelo sangue do Filho de Deus. O sangue que foi vertido no Calvário. Receba a cura. 2.000 anos depois. Alguém conseguiu trilhar os passos de Golgota. Oh, receba, em nome de Jesus. Qualquer que seja o teu nome, há um nome que está acima de todos os nomes. E esse nome é o nome daquele que foi ferido no Calvário para a redenção, para a cura, para a libertação. Seja livre, seja curado, seja restaurado. Em nome de Jesus Cristo. Digam amém. E você que está a fazer pedido, o meu Deus te conceda o desejo do teu coração. O meu Deus te abençoe. O meu Deus te restaura. O meu Deus, assim responda a tua oração. Agora, para a glória de Jesus e para todo sempre. Amém? Creia somente. Faz teste agora. Você que tem um testemunho de agora, antigo, experiência. Edilson Samono. Glória a Deus, mestre. Aleluia. O pastor Jamba Testemunha escreveu: em Benguela, nós entramos no hospital para curar os doentes. Um senhor demente, vi um senhor demente, eu pedi para orar por ele. E ele me disse: já vieram destruir o nosso sistema. Eu disse: e Elias já está na sua terra. Ele disse: sim, e ele me deixou assim, pobre e miserável. As pessoas pensam que eu estou maluco. Depois lhe abandonei e fui orar por uma outra pessoa. Me disse: vai mesmo, eles precisam. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito Eu forte. lhe deixei pobre miserável. Eu não tenho nada a ver com isso. Estava a se referir o que é assim. Então, deve estar na guerra, tinha entrado na guerra, né? Sim, mestre. Quem lhe mandou? Levou Lou- caticutico, pá. Louvado seja o nome do Senhor.